Hoje, a gente vai mergulhar em uma das leis mais visualmente impactantes de todas, a arte de criar espetáculos. Alguém já parou para pensar por que certas imagens ou gestos grudam na nossa mente para sempre, enquanto a maioria simplesmente some? A resposta está numa estratégia, e é nela que a gente vai fundo agora. Imagina a cena comigo. A gente está em Nova York, século XIX. A cidade está a mil, cheia de energia. E claro, lar de um dos maiores showmans de todos os tempos, P.T. Barnum. Um belo dia, o Barnum nota que o movimento no museu dele está meio fraco. Então, o que ele faz? Decide criar um mistério. Ele contrata um homem para fazer uma tarefa, bem, digamos peculiar. A rotina era simples e, honestamente, não fazia o menor sentido. O cara pegava um tijolo, andava de um jeito super sério e solene, trocava esse tijolo por outro idêntico em outro lugar, entrava no museu, saía pelos fundos e começava tudo de novo. Sem falar uma palavra com ninguém. Na primeira volta, o pessoal achou estranho. Lá pela quarta volta, uma multidão já estava formada, todo mundo debatendo teoria, tentando entender o que diabos aquilo significava. O mistério estava no ar. E o resultado? Em um único dia, mais de 1000 pessoas compraram ingresso para o museu só para seguir o tal homem do tijolo e tentar resolver o enigma. A coisa chegou a um ponto que a polícia teve que aparecer porque a multidão estava simplesmente parando o trânsito. Um único espetáculo sem sentido nenhum gerou mais atenção que qualquer propaganda. A pergunta que fica é essa: por quê? Por que uma ação tão bizarra, sem propósito nenhum aparente, consegue capturar a imaginação das pessoas com tanta força? A resposta está numa lei fundamental do poder. E aqui a gente chega na essência da Lei 37. Crie espetáculos memoráveis. O que o Barnum sacou, de um jeito genial, é que as pessoas não são movidas por lógica. Elas são movidas por imagens, por emoções. O inexplicável nos fascina. Mas, olha, um espetáculo não é só entretenimento. Como a própria definição diz, é uma ferramenta estratégica. É um jeito de se comunicar que ignora a parte lógica do nosso cérebro e vai direto no centro emocional. Ele cria uma impressão que palavra nenhuma conseguiria criar. E isso nos leva direto para aquele famoso lema do Barnum. A atenção, seja ela boa ou ruim, é uma forma de poder. Ser ignorado é ser impotente. Um espetáculo garante que todos os olhares estejam em quem o cria, gerando uma aura de importância ao redor dessa pessoa. Mas isso não se limita a mestres do entretenimento, não. Ao longo da história, grandes líderes usaram espetáculos não só para chamar a atenção, mas para se ligarem a símbolos de poder e, com isso, criarem as próprias lendas. Pega o caso do Galileu, por exemplo. Ele dependia de patronos, precisava de apoio. Quando descobriu as luas de Júpiter, ele não foi lá e só publicou um artigo científico. Não. Ele criou um espetáculo cósmico. Ele dedicou a descoberta à família Médici, que usava Júpiter como símbolo. Basicamente, ele disse que os céus estavam literalmente espelhando a glória daquela família. O resultado? O emprego para o resto da vida e a segurança que ele tanto precisava. O espetáculo do Galileu foi intelectual, sutil, mas ele pode ser igualmente poderoso quando apela para o nosso medo mais primitivo. E pouca gente fez isso de um jeito tão dramático quanto o general Aníbal. Preso num vale pelos romanos, Aníbal estava numa situação desesperadora. Aí, no meio da noite, ele criou um verdadeiro espetáculo de terror. Mandou amarrar galhos em chamas nos chifres de milhares de bois e os guiou montanha acima. As sentinelas romanas viram aquilo e acharam que era um exército de demônios avançando, um mar de tochas com um som apavorante. Entraram em pânico, abandonaram os postos e o Aníbal escapou. Um espetáculo não precisa ser um evento gigantesco. A própria pessoa pode se transformar em um palco, fazendo da sua imagem e da sua persona uma performance que prende a atenção de todo mundo. Isso mostra como a tática é versátil. Pensa na Mata Hari, que construiu uma carreira inteira em cima da aura de mistério que a cercava. Ou no Dinocrates, que para chamar a atenção de Alexandre o Grande não mandou uma carta. Ele apareceu na corte vestido de Hércules. Até o pintor Rubens usava disso. Ele fazia os assistentes trabalharem em segredo para depois aparecer pintando com uma energia sobre-humana, criando a lenda do gênio incansável. Mas, muito cuidado aqui. Um espetáculo mal calculado pode ser um desastre. Ele pode se virar contra quem o criou com uma força brutal, como o ministro das Finanças da França, Nicolas Fouquet, descobriu da pior forma possível. O Fouquet queria impressionar o jovem rei Luís XIV. Para comemorar que o castelo dele tinha ficado pronto, ele deu a festa mais espetacular que a Europa já tinha visto.
jantar com 7 pratos, jardins que depois inspirariam Versalhes, peças de Molière, tudo para homenagear o rei. E aqui está o erro fatal do Fouquet. Ele criou um espetáculo para o rei, mas o espetáculo foi mas tão grandioso que fez o próprio rei se sentir pequeno, ofuscado. Pouco tempo depois, Fouquet foi preso por desvio de verba e passou o resto da vida na cadeia. Quem aprendeu a lição foi o Luís XIV. Ele entendeu o poder do espetáculo contínuo e transformou a própria vida no ritual diário do lever, onde os nobres disputavam a honra de vê-lo acordar. O espetáculo do Luís reforçava todo santo dia que todo o poder saía dele. Com isso, a gente chega no coração da coisa. O que faz um espetáculo ser tão eficiente? Tudo se resume a como o cérebro humano funciona e a qual sentido tem prioridade sobre todos os outros. O poder do espetáculo está numa verdade fundamental da nossa psicologia. A visão domina os outros sentidos. Uma imagem forte, um símbolo potente, isso não é só processado mais rápido. Cria um atalho mental. Ele contorna o nosso ceticismo, a nossa análise lógica. Enquanto palavras podem ser debatidas e esquecidas, uma imagem poderosa se instala na nossa memória emocional. Ela vira uma verdade que a gente sente, não apenas pensa. Então, resumindo a ópera, use o visual para criar uma impressão forte. Não se limite a falar, mostre. Conecte sua imagem a ideias e símbolos maiores, como o Galileu fez com os Medici e os céus. E lembre-se, no jogo do poder é sempre melhor ser notado, mesmo que seja por uma controvérsia, do que ser completamente ignorado. E para fechar, fica uma provocação. Da política ao marketing, das redes sociais, à vida profissional, quais são os espetáculos que estão capturando a atenção e moldando as percepções ao nosso redor agora mesmo? Depois que a gente aprende a enxergar a mecânica por trás deles, o mundo nunca mais parece o mesmo.